O novo alvo da extrema-direita é a lei da ficha limpa. No Congresso, os deputados bolsonaristas se articulam numa ofensiva para alterar a lei da ficha limpa, reduzindo o tempo máximo de punição de 8 para 2 anos. O autor do projeto é o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul. Ele propõe que o prazo da inelegibilidade passe a contar a partir da eleição que gerou a punição. Se a ideia for aprovada, fica pavimentado o caminho para o Jair Bolsonaro ser o candidato em 2026. A proposta teve enorme adesão de deputados do PL, o partido do Bolsonaro, e também do MDB, Patriota, PP, PSD e Republicanos, legenda do novo presidente da Câmara, Hugo Mota. No Senado, a ofensiva contra a lei da ficha limpa é capitaneada pelo Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente. Ironicamente, quando ocupava o Planalto, Bolsonaro chegou a elogiar a lei da ficha limpa, dizendo ser uma forma de escolher os ministros dele. Era uma maneira de atacar o presidente Lula, que na época estava preso pelo processo da Lava Jato. Existe ainda um outro projeto, do deputado Hélio Lopes, do PL do Rio, que prevê que a pessoa só se torne inelegível depois de condenação em última instância. Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast de Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o advogado criminalista Fernando Ideu. Doutor, um prazer te receber aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo. Oi, Gabi, muito obrigado. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Uma alegria toda nossa também. Eu quero trazer um pouquinho de contexto aqui. Então, já peço desculpas pela digressão, mas acho que é importante para essa conversa acontecer. A gente tem esse projeto de lei complementar que quer reduzir o tempo de inelegibilidade de 8 para 2 anos na lei da ficha limpa. E isso pode recolocar o ex-presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial. A gente vai entrar especificamente nesse aspecto daqui a pouco. Pode beneficiar outros políticos também, por exemplo, a Carla Zambelli, o Marcelo Crivella. A redução vale para as seguintes condutas, e aí que eu quero tratar aqui: abuso de poder político e econômico, uso indevido dos meios de comunicação. E esse prazo ele começa a contar na eleição que as irregularidades foram constatadas. Então, na prática, levando em conta esse tempo, né, que levam os julgamentos eleitorais todos, a experiência que a gente tem acompanhando tudo isso, não seria uma punição que é praticamente simbólica, né? Porque, imaginando aqui um prefeito, tá? Não vou nem falar do Bolsonaro ou desses deputados. Mas eles poderiam concorrer nas eleições seguintes, né? Então, um prefeito numa cidade, o efeito prático da punição dele nem aconteceria, porque na eleição seguinte ele poderia se candidatar, né? Bem, acho que a gente precisa, primeiro, contextualizar e entender a lógica das inelegibilidades, né? Existe uma lei complementar que estabelece uma série de hipóteses em que a pessoa é impedida de concorrer e de exercer o mandato, né? Além das hipóteses que estão previstas na Constituição, por exemplo, o analfabeto não pode se candidatar e exercer mandato, o estrangeiro não pode se candidatar e exercer mandato. Mas além dessas mais óbvias que estão previstas na Constituição, existe uma lei complementar que estabelece todas as outras circunstâncias em que a pessoa se torna inelegível, né? E dentre essas causas de inelegibilidade estão justamente essas duas, né? Essa que você colocou e outra que está no radar aí também, dada a iminência de condenação criminal do Jair Bolsonaro, que é: primeiro, aquelas pessoas que são condenadas pela justiça eleitoral por abuso do poder político, abuso do poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. Hoje, o Jair Bolsonaro tem duas condenações nesse
nessa hipótese, né? Pela justiça eleitoral, por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação e também abuso do poder econômico. Aquela reunião da embaixada em que ele falou mentiras sobre as urnas eletrônicas e a comemoração, a celebração do bicentenário da independência, onde ele também fez campanha política, se valendo do poder político para fazer campanha política. Então, essa é uma hipótese, né, pela justiça eleitoral que está em discussão. E a outra são as condenações criminais, aí por alguns crimes específicos, que a lei da ficha limpa alterou essa lei das inelegibilidades, incluiu aí o prazo de 8 anos. Então, como era antes da lei da ficha limpa? Era 3 anos para essas duas hipóteses, né? O que aí basicamente, né, torna a próxima eleição, né? Porque 2 anos, como você muito bem colocou, é uma proibição que praticamente não existe, né? Você já na próxima, já em tese, já poderia. Então, veja, esse é o pano de fundo que a gente tem, esse é o contexto que a gente tem, de forma bem resumida, né, sobre as inelegibilidades que temos hoje no nosso ordenamento jurídico. O que me parece, independentemente do mérito da discussão, se é muito, se é pouco, se vamos modular, se não vamos... O que me choca, né, e a gente já está acostumado com um patamar cada vez mais autoritário, mas mesmo nesse patamar autoritário que a gente vem avançando, é a prevalência dos interesses pessoais no debate. Hoje em dia, não há nem aquela hipocrisia de se sustentar aqui por princípios e tudo mais. Hoje em dia você vê o próprio Jair Bolsonaro dizendo que é para ele mesmo. Eu quero uma lei, eu quero reformar a lei das inelegibilidades, o Congresso vai passar para mim, né? Para o meu interesse pessoal. Então a discussão aí, não importa nem o mérito, a discussão ela já nasce na sua origem com esse vício autoritário de não querer se discutir princípios, não querer se discutir questões de justiça, mas querer discutir a partir do interesse pessoal e casuísta. Então, acho que essa discussão ela já nasce enviesada por esse princípio autoritário. Mas, sem prejuízo, acho que a gente pode sim conversar e discutir e temos que ter atenção sempre nas consequências, não as consequências imediatas. Porque se a gente pegar o discurso do Bolsonaro, o mote do discurso dele é o seguinte: quem tem que escolher é o povo. Ou seja, acaba com a inelegibilidade que tem que escolher o povo. Isso abre margem para quê? Isso abre margem para reeleições infinitas, abre margem para o crime organizado disputar eleições impune e livremente, abre margem para uma série, né, abre-se uma série de possibilidades que para atender o interesse pessoal, individual e casuísta, pode ser uma abertura para um tempo autoritário sem precedentes. Nossa, você chama a atenção, né, doutor Ideu, para vários aspectos que são preocupantes aí. Eu estou imaginando um cenário em que esse projeto seja aprovado, vai. Eu te pergunto, para que essas regras elas se apliquem a julgamentos anteriores, a casos anteriores, né? Seria necessário que o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal Superior Eleitoral validem uma retroatividade, né, da mudança da lei. Então, imaginando isso, qual seria a chance prática de ela realmente beneficiar, atingir o Jair Bolsonaro? Veja, num cenário em que essa lei seja aprovada pelo Congresso Nacional, ela passa a valer imediatamente, né? Uhum. Eu entendo, nesse caso, por se tratar de uma norma benéfica, ainda que não seja uma norma penal, né? A gente não está falando de sanções criminais, mas é uma norma sancionatória mais benéfica ao condenado, me parece aqui que ela já teria aplicabilidade imediata, certo? Então, aprovada essa lei, ela teria aplicabilidade imediata e, inclusive, retroativa para os casos já julgados. Né? Me parece que sim, ela teria essa eficácia imediata e aplicabilidade retroativa. Porém, também me parece muito claro que vai haver resistência, que vai haver judicialização desse tema. E aí o STF seria provocado a se manifestar sobre a constitucionalidade ou não dessa lei. Né? Então, acho que são duas coisas aí muito claras. Primeiro, essa lei passando, ela vai ter efeito imediato e muito provavelmente, entendo eu, né, com aplicabilidade retroativa, sem dúvida. Está valendo. Então, a partir do que essa lei está aprovada, caso a inelegibilidade do Bolsonaro seja somente por essas duas questões hoje postas, né, na reunião dos embaixadores e da celebração do bicentenário da independência,
caso não haja condenação criminal, porque se houver condenação criminal é outra história, né? Porque aí é uma imunidade, é uma inelegibilidade constitucional, aquele que está condenado por sentença criminal transitada em julgado não fica com os direitos políticos suspensos, né? Mas a gente não tem esse cenário ainda, né? E nada, dada a morosidade da Procuradoria-Geral da República, nada indica que teremos a resolução das ações penais, das possíveis ações penais, que nem ação penal temos ainda, né? Temos só a investigação a tempo da eleição. Então, estamos trabalhando com o cenário da justiça eleitoral. Passada essa lei, cai imediatamente a inelegibilidade da justiça eleitoral. E aí volta-se a discussão à esfera do Supremo Tribunal Federal, porque tenho certeza absoluta que irão chover ações diretas de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade dessa lei, né? A compatibilidade dessa redução do prazo com o que consta nos mandamentos da Constituição, e aí sim caberia ao STF dar a palavra final sobre a validade, né? Aqui a gente diz sobre constitucionalidade ou não, compatibilidade dessa possível alteração com a Constituição. E aí, levando em conta a sua experiência, doutor, em relação a esses casos todos, você acha que realmente seria possível beneficiar o Bolsonaro? Ele poderia, sair vitorioso, quer dizer, atingir o objetivo que seria estar elegível em 2026? Sim, me parece que sim, acho que isso é uma possibilidade real, não é à toa que muito da discussão sobre a anistia migrou para a questão da inelegibilidade, não é à Sim. toa, né? Acho que o clima político favorece muito mais uma discussão sobre lei da ficha limpa do que a anistia, que é algo também terrível. Porém, né, o que eu acho que a gente precisa ter em conta, né, por isso comecei falando disso, é que a gente está falando de uma lei sob encomenda para atender os interesses pessoais de um candidato. Né? Então, assim, isso me parece um vício de origem nessa lei muito claro. O próprio beneficiado está lá pedindo uma reforma de uma lei complementar que vai valer para todos, né? E na lógica dele acabe-se com inelegibilidade. O povo tem que escolher. O que é um discurso falacioso, um discurso muito autoritário, porque todas as democracias do mundo estabelecem regras de inelegibilidade, né? Cada país vai se conformando com o seu modelo. Nos Estados Unidos, o presidente só pode ter 2 mandatos, independentemente de sucessivos ou não. Né? Aqui no Brasil, você só pode ter 2 sucessivos. Depois você pode voltar e ter mais 2. Cada país vai trazendo as suas regras sobre as condições para a pessoa ser elegível. Agora, acabar com as inelegibilidades é inclusive acabar com tudo, é trazer o crime organizado, os condenados criminalmente por organização criminosa, tráfico de drogas, milícia, para dentro da política. Né? Então, me parece aí um potencial altamente autoritário, né? Mas, e acho que isso tem que ser levado em conta, né? Para a gente não pegar casuisticamente se entende que o Bolsonaro tem que concorrer, então a gente modifica o sistema como um todo. Isso traz, além do risco autoritário óbvio de uma alteração casuísta, que como essa, né, é um potencial para se estender para outras situações que hoje são abarcadas pela lei de inelegibilidade que podem não ser mais. Então, respondendo objetivamente a tua questão, acho que sim, acho que é a discussão do momento, acho que o Congresso vai se debruçar sobre esse tema e acho que a sociedade tem que pensar para além de Bolsonaro no que pode representar essa mudança, essa alteração legislativa. Eu acho que vale a pena também dizer que são 2 projetos diferentes, né? Esse é o do Bibo Nunes e tem também o do Hélio Lopes. Uma das justificativas do deputado Bibo Nunes para mudar o prazo da inelegibilidade é que o judiciário brasileiro, e aí eu vou dizer aqui entre aspas, né, principalmente a Justiça Eleitoral, tem alterado constantemente a interpretação da lei e que isso gera instabilidade e insegurança jurídica para os políticos, fecha aspas. Aí eu pergunto se existem mesmo essas mudanças de interpretação e essa insegurança jurídica, levando em conta que antes da lei da ficha limpa, não seria normal que houvesse uma diferença no cálculo de 8 anos, porque isso foi estabelecido depois, né? Me parece uma justificativa absolutamente dissociada da realidade. É natural que todo sistema de justiça vá se adaptando, inclusive
na esfera especificamente eleitoral, em que a gente teve tantas mudanças. Se a gente olhar uma eleição hoje e comparar com 3, 4 eleições para trás, a gente vai ver como isso muda, como a forma de se comunicar muda, como a forma de fazer campanha muda. Então, a disciplina legislativa de campanha eleitoral, de sanções, de limites, de condições, se torna obsoleta muito rápido. Mas isso não tem impacto nenhum na questão da inelegibilidade, percebe? São coisas absolutamente diferentes. É óbvio que a rede social hoje, para a gente ficar no exemplo, tem um potencial de influenciar uma eleição muito maior do que tinha na eleição presidencial anterior. E vai ter cada vez mais, né? Os mecanismos de comunicação, eles vão se alterando e se tornando mais complexos numa velocidade impressionante, né? Mas isso não tem nada a ver com que isso, em que medida isso justificaria a alteração nos prazos de inelegibilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A verdade é que está se buscando uma alteração para beneficiar uma pessoa específica. E é isso que a gente precisa ter atenção, né? Claro que isso não vai ser colocado no papel, então outras motivações aí de caráter também pouco embasados na realidade vão surgir, mas acho que a discussão aqui a gente não pode perder de vista o verdadeiro objetivo dessa turma. Acho que com certeza, esse é o principal ponto, doutor. Aqui eu quero pegar também, e deu uma outra justificativa do projeto do Hélio Lopes, né, de que atualmente a lei da ficha limpa prevê inelegibilidade para quem for condenado em segunda instância e mesmo com possibilidade de recurso. E aí eu pergunto em termos jurídicos, né, se essa lei ela fere a presunção de inocência, e aproveito e já faço uma pergunta mais geral pela sua avaliação. Se há caminhos para melhorar a lei da ficha limpa e sem na prática acabar com ela, né? Porque algumas propostas aqui me parecem que elas acabam com a punibilidade dessas sanções, né? Sem dúvida, sem dúvida. O que me parece aqui, né? Eu sou um crítico da lei da ficha limpa há muito tempo. Eu acho que essa justificativa ela é verdadeira, né? O fato de uma condenação criminal ainda não transitada em julgado já produzir efeito de inelegibilidade desde a origem, desde que isso foi alterado lá em 2010, a gente já critica. Isso viola a presunção de inocência, sim, porque a gente está imputando um efeito a uma sentença criminal que ainda não transitou em julgado. Porque ela foi proferida por órgão colegiado. Me parece, sim, que isso não está correto. Mas veja, isso é desde a origem, né? Desde a origem, desde lá de trás. Então, que há questões a se aperfeiçoar, me parece que sim, né? Há questões na lei da ficha limpa para se aperfeiçoar. O próprio prazo. Talvez, né, 8 anos, realmente, especialmente no caso de condenação criminal, porque na condenação criminal como é que funciona? O sujeito fica, durante todo o cumprimento da pena, com os direitos políticos suspeitos. Então, vamos supor que o sujeito foi condenado a 5 anos, né? Então, ele vai ficar esses 5 anos, né, sem poder disputar a eleição. E depois ele vai ficar mais 8 sem poder também inelegível. E aí, trazendo um pouco do histórico, né, em 2012, quando a lei foi aprovada, existia todo um clamor popular ali pela aprovação. Inclusive, é um projeto de iniciativa popular, né, doutor Ideu? Como é que você vê o clima hoje na sociedade e também pensando aqui no mundo jurídico mesmo, a respeito de mudanças na lei da ficha limpa agora, nesse contexto? Realmente, nesses últimos 10, 15 anos em que a gente viveu sob a égide da nova lei, o judiciário é inegável que ele assumiu um papel central na arena pública que não tinha antes, né? Então, lá na época pré-2010, 2012, a gente não tinha o judiciário como um ator central da política, né? Eu mesmo, né? A gente ali
Os estudantes, quem era estudante de direito na época, não conhecia nem quem era estudante de direito, nem quem estava mais ou menos a par das coisas, não sabia quem eram os ministros do STF, não sabia quem eram os ministros do TSE, não sabia nem quem que era o TSE, era o tribunal lá, eleitoral, né? Não tinha. O judiciário não era pauta, a página de política do jornal era de política, não era de judiciário no meio da política, né? Então, fato é que o judiciário hoje ocupa um papel que não ocupava na época. E muito por conta dessas legislações que foram consolidando aí poderes e centralizando decisões importantes na mão do sistema de justiça. Né? Então, acho que a gente tem que considerar, primeiro, o protagonismo que o judiciário assumiu hoje, que não tinha lá atrás, e, segundo, um elemento importante que você traz, né, quão democrático ou o quanto a gente pode mexer num projeto de iniciativa popular. Né? Então, como você colocou muito bem, na época reuniram lá mais de 1 milhão de assinaturas, foi um projeto de lei de iniciativa popular, né? Os cidadãos propondo uma lei, né? Que se tornou uma lei complementar, alterou uma lei complementar. Então, quão democrático e legítimo é uma alteração casuística para um projeto de lei popular, né? Não sei, me parece que a percepção da sociedade não reflete ou está sendo refletida, né, nessa alteração. Não me parece que seja essa a percepção popular que levou lá atrás a se criar, a se modificar a lei das inelegibilidades pela lei da ficha limpa. Então, acho que são pontos que a gente tem que ter realmente atenção. Sem dúvida. E aí, pensando na tramitação, né? Se o Congresso realmente der andamento à votação desse projeto, como é que seria a, a votação, né? Maioria simples, tem também veto à sanção do presidente Lula. E aí eu junto com outros aspectos que estão correndo ali no Congresso Nacional, junto a isso, a gente tem a PEC do semipresidencialismo, que na prática poderia permitir que o Centrão, a extrema-direita se fortalecessem, né, no Congresso. Tem a PEC da anistia, que se jogou um pouco um balde de água fria, e até por isso você até observou, né, doutor Ideu, que eles estão migrando justamente para essa discussão da lei da ficha limpa, porque parece que azedou a coisa ali na PEC da anistia. Mas existe uma ofensiva da extrema-direita na sua avaliação? Então, 2 perguntas aqui envolvendo a tramitação no Congresso e também esse pacote da extrema-direita, vou colocar dessa maneira aqui. Sem dúvida, sem dúvida. E em todos esses, né, a gente percebe, todos esses casos, pode haver, claro, né, um conteúdo a ser debatido pela sociedade. É claro que o semipresidencialismo é algo que pode ser discutido, né? Não é uma coisa em si autoritária, não é um modelo em si tirânico, é algo que pode sim ser discutido, tanto que o Brasil já teve que optar se seguia parlamentarismo, presidencialismo, são modelos legítimos, né? Alterações na lei da ficha limpa são questões legítimas para se discutir, mas todos esses projetos têm em comum a sua origem não nos princípios de justiça, não das demandas da sociedade, mas sim de interesses pessoais, seja de colocar alguém lá na presidência da República, seja de modificar o regime do presidencialismo para se ter mais poder por aqueles que estão legislando em causa própria. Né? No fundo, a gente está falando de todos os projetos de lei, de emendas à Constituição, que são feitos em causa própria para aqueles que estão lá legislando e não pensando no povo. Isso sim, né, é profundamente autoritário. Então, vamos discutir semipresidencialismo para beneficiar quem? Né? É uma demanda do povo ou é uma demanda de quem está lá sentado no Congresso Nacional em benefício próprio? Me parece, não tenho dúvida aqui, que não tem uma demanda popular, queremos o semipresidencialismo como bandeira, não vejo nada parecido com isso. Né? Muito pelo contrário, o que eu vejo e não é de hoje, né? Isso desde Michel Temer, desde Bolsonaro, o empoderamento do Congresso Nacional vem desde aí, né? Vem desde essa a vocação do orçamento público para o Congresso Nacional, que não tem vocação para gerir recurso público. Né? Uma coisa são emendas pontuais e justificadas e colocadas de forma clara, outra coisa é o que a gente vive de emenda obscura e de dinheiro
por reduto eleitoral com propósitos obscuros, né? E cada vez mais dinheiro, cada vez mais poder. Então, esse processo legislativo em causa própria, eu acho que é altamente autoritário, profundamente autoritário e muito perigoso para a nossa democracia. Sim. Aí, imaginando um cenário que a lei seja aprovada, o Supremo ele pode intervir nesse caso? Em quais casos, aliás? Veja, o nosso sistema, né, o nosso sistema de legislação é um sistema centrado na Constituição Federal. A Constituição Federal ela serve de fundamento, né, para todo o ordenamento jurídico. Então, o Congresso Nacional pode alterar a Constituição, pode propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Pode, mas nem a emenda pode alterar o núcleo fundamental da Constituição Federal, que são as cláusulas pétreas, aquelas cláusulas inalteradas. Então, o Supremo Tribunal Federal é quem dá a última palavra, seja para a emenda à Constituição, seja para legislação infraconstitucional, lei complementar, lei ordinária. É o Supremo Tribunal Federal que, quando provocado, ele não faz isso de ofício, né? Não é uma instância revisora obrigatória, não é todo projeto de lei que passa no Supremo. Mas todo projeto, toda lei aprovada, ou toda emenda à Constituição que é questionada por uma ação ao Supremo Tribunal Federal, ela é objeto de apreciação. Aí sim, né, sempre que provocado, cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer o seguinte: essa lei é constitucional e, portanto, válida, pode ser aplicada, ou ela é inconstitucional. Sendo ela inconstitucional, ela é totalmente inconstitucional ou ela é parcialmente inconstitucional? Sendo ela total ou parcialmente inconstitucional, esse efeito que eu vou declarar dessa lei inconstitucional, ele vale para quando? É o que a gente chama de modulação de efeitos. Vale para trás ou vale só para frente, né? Então, tudo isso cabe ao Supremo Tribunal Federal. E todas essas leis, todas essas propostas que a gente discutiu aqui, seguramente, uma vez aprovadas, vão para o Supremo Tribunal Federal, né? Um outro elemento que me parece fundamental para se estar abandonando a proposta aí de lei de anistia é que, aqui, de tudo que a gente falou aqui, o que eu acho que seria mais facilmente derrubado pelo Supremo Tribunal Federal? A anistia. Porque uma anistia, ela tem que ter uma fundamentação. Por que você está anistiando essas pessoas? Né? Não é um ato no vazio. Né? É uma lei que produz efeitos concretos. A lei de anistia é uma lei que, geralmente, a lei é abstrata, né? Vale para todos. Mas a lei de anistia é uma lei de efeitos concretos. Ela vale para aquelas pessoas que estavam lá dando golpe de Estado, depredando prédios públicos. Né? É para essas pessoas. Então, essa lei tem que ter uma fundamentação. Não vejo nenhuma fundamentação minimamente razoável e compatível com o Estado de Direito para se anistiar essas pessoas. Não vejo, né? Então, acho que essa lei de anistia seria facilmente derrubada pelo Supremo. As demais, né, elas têm um plano de fundo muito mais complexo. Uma lei que altera as inelegibilidades é muito mais complexa. Vai ser objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal, não tenho dúvida. Tenho certeza que vai ser levada essa questão ao Supremo e que ele vai ter que se debruçar sobre isso. Né? Então, acho que não é automático, mas nesses casos, todos os casos delicados que a gente falou dos últimos tempos da política acabaram desaguando no Supremo, e esse não vai ser diferente. Com certeza. Doutor Fernando Ideu, muito obrigada. Sempre um prazer te receber por aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço e estou sempre às ordens, viu? Contem comigo. Conta com a gente também. Obrigada a você também que me acompanhou até aqui. Próximo episódio do Em Detalhes vai ao ar sempre às 10h30 da manhã. Agora tem Mercado Investimentos. Na sequência, tem o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes também no formato podcast, nas plataformas de áudio, em qualquer momento do seu dia, ouvir episódios anteriores, enfim, como for melhor para você. A gente sempre lança os episódios também de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Já imaginou ver o seu pai ou sua mãe sair de casa e nunca mais voltar? Essa é a realidade de milhares de pessoas que moram nas zonas periféricas e pobres do Brasil. Mas foi também a realidade de várias famílias durante o regime militar. E uma dessas histórias chocou o Brasil e hoje está passando a ser conhecida no Brasil e do mundo através das telas do cinema.
pelo filme Ainda Estou Aqui. Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva viram seu pai, o deputado Rubens Paiva, sair pela porta de casa e nunca mais voltar. Ele foi torturado e morto pelo regime militar. E os responsáveis pela sua morte ainda recebem milhares e milhares de reais do Estado brasileiro. A justiça não foi feita. É um crime sem castigo. Para contar os detalhes dessa história, Juliana Dalpiva, jornalista do ICL, fez uma conversa histórica com Marcelo Rubens Paiva e com Vera Paiva. E a gente vai mostrar para vocês essa conversa no dia 25 de fevereiro, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Um abraço e até lá.